Olá, pessoal! No vídeo de hoje vou falar para vocês sobre duas plantas belíssimas e de coloração rubra, isto é, vermelha. Então, o nosso vídeo de hoje é todo dedicado à leia rubra e também a ficus elástica, duas plantas belíssimas que se destacam principalmente pelas suas folhagens. Eu sou Jaciane, seja muito bem-vindo ao canal. E para iniciarmos, vamos começar com a ficus elástica. Com folhagens bastante exuberantes, a ficus elástica rubra, como é conhecida popularmente, gosta muito de bastante luminosidade, né? De locais bastante iluminados. Inclusive, pode ser cultivado em casa, desde que esse ambiente esteja bem iluminado, seja um ambiente com bastante claridade, podendo ser próximo a uma janela, numa varanda, por exemplo, e pode ser cultivado em vasos ou também em um local definitivo. Pode ser cultivado também na meia sombra. Essa planta também aprecia regas frequentes, podendo muitas das vezes ser regada de 2 a 3 vezes na semana, mas é bom sempre observarmos o substrato, né? O solo onde essa planta está plantada, para ver se de fato ele está seco ou não. Ou seja, devemos evitar o encharcamento das raízes dessa planta. Então, as regas têm que ser frequentes, mas de maneira que o solo não fique encharcado. Inclusive, o encharcamento pode provocar o amarelamento das folhas, bem como também deixar as folhas murchas. Então, muitas das vezes isso pode ser sinal de excesso de rega. Outra coisa, as belas folhagens da ficus elástica, elas precisam frequentemente serem limpadas, principalmente pelo acúmulo de excesso de poeira. Então, como vocês podem perceber, às vezes a ficus elástica, ela fica com essa folhagem, né, de uma coloração mais embaçada, não tão brilhante. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar um pano úmido e limpar delicadamente essas folhagens, para que essas mesmas folhagens se tornem ainda mais brilhantes, se tornem ainda mais com bastante característica de vitalidade. Além desse pano úmido que a gente pode passar sobre as folhagens, a gente pode passar uma esponja, podemos borrifar, né, pulverizar água nas suas folhas. Gosto muito também de deixar essa planta receber alguns chuviscos da chuva, porque esse chuvisco, quando é fino, quando é fraquinho, ele tira bastante essa sujeira também que está nas folhagens, além de fazer muito bem a planta. E cuidar da folhagem é muito importante. Não podemos deixar que essa poeira e outros resíduos se acumulem nessas folhagens. E isso é importante para que a gente evite, inclusive, manchas amarronzadas nessas folhagens e pontas secas também. Não posso me esquecer de mencionar que esse cuidado com a folhagem, da gente pulverizar essas folhas ou passar um pano úmido nessa folha, é importante não somente para tirar essas poeiras, mas é fundamental, é imprescindível, principalmente quando o tempo está muito seco, com pouca umidade. Então, a gente joga um pouquinho de água nessas folhas que a planta agradece e muito. Se você quiser fazer mudas dessa planta, da ficus elástica rubra, você pode estar fazendo principalmente por meio das estaquias dos ramos, que é cortar um pedaço desse caule. Esse corte ele deve ter aproximadamente de 15 a 20 centímetros de comprimento. E é bom lembrarmos que a estaquia desse galho deve ser feita de uma planta já desenvolvida, de uma planta já adulta. É muito importante a gente retirar as folhas desse galho que será plantado e a gente pode colocar esse galho em um recipiente com água, que após algumas semanas as raízes já surgem na água, ou também a gente pode plantar diretamente em um solo úmido, pode ser em um recipiente também. É muito importante manter esse solo sempre úmido, não é encharcado, para facilitar o surgimento das raízes. E existem muitas variedades de ficus. A que eu estou mostrando aqui no vídeo é a ficus elástica, né? Muitas pessoas também conhecem como ficus elástica rubro, mas existem inclusive ficus variegatas com tons diversos, com tamanhos também de folhas diversas. Com relação à adubação, eu costumo utilizar uma adubação orgânica,
sempre uso muito esterco de gado, mas também você pode estar utilizando o NPK 10-10-10 também, que é um fertilizante muito bom para as folhagens das plantas. Uma curiosidade a respeito da ficus elástica é que ela, na verdade, é também conhecida como falsa serigueira. Isso porque em árvores maiores, principalmente árvores que estão na natureza, plantadas diretamente em matas, que nascem e se desenvolvem na natureza, podemos extrair um látex bastante semelhante ao látex da seringueira, e inclusive com esse látex da ficoelástica, a gente pode estar fabricando a borracha. Por isso que ela recebe esse nome de falsa seringueira, por conta disso. E a nossa segunda planta que iremos falar, que também tem folhas rubras, folhas vermelhas, é a leia rubra, uma planta de porte médio, que o grande destaque também são as folhagens. Lembrando que as leias, de modo geral, podem ser verdes ou arroxeadas, mas a leia mostrada no vídeo, ela é bem arroxeada, na verdade é rubra, como o nome já sugere. E essa leia rubra, ela tem inflorescências, ou seja, várias florezinhas que são reunidas em cachos, que estão bem juntinhos e que possuem pequenas flores bem rosadas. E esta planta, embora as flores não sejam tão ornamental, mas o grande destaque, na verdade, delas são as folhagens, essas flores, se a gente for analisar, elas também são bem bonitas, embora o destaque dela seja de fato as suas belas folhagens. Não irei me aprofundar a respeito dessa planta, mesmo porque tem um vídeo aqui no canal. Esse vídeo estará nos cards e também na descrição desse vídeo. Portanto, só irei falar os cuidados básicos que devemos ter com a leia rubra. A leia rubra aprecia muito meia sombra ou sombra. Ela também pode ser plantada em um vaso e pode ser cultivada em ambientes internos, como por exemplo dentro de casa, desde que o local onde ela esteja também receba bastante claridade, bastante luminosidade. É importante que a gente saiba também que o solo onde essa planta está sendo cultivada deve ser um solo fértil, drenado, um solo bastante rico em matéria orgânica. Ela aprecia muito climas quentes, não é muito tolerante a frios intensos e também a geadas, e principalmente a ambientes escuros. Então, o ambiente deve ter realmente muita luminosidade, receber a luz solar, né, direta, pelo menos nas primeiras horas do dia. E caso contrário, pelo menos ela deve estar no local com bastante claridade, com bastante luminosidade. Mas é muito importante que a gente saiba que quando essa planta ela é cultivada exclusivamente na sombra, ela pode ser mais suscetível a doenças e pragas. Então, o ideal é que essa planta receba pelo menos algumas horas de sol direto, especialmente o sol da manhã, que é um sol bem mais benéfico, né, para as plantas. Sobre a propagação da leia rubra, a gente tem basicamente 3 métodos que podemos utilizar. Primeiro deles é por sementes, que não é tão comum, não é tão tradicional de se fazer mudas. Inclusive é um pouco mais demorado, porque vai passar por todo o processo do plantio da semente, germinação, desenvolvimento, enfim. Mas a gente pode acelerar ainda mais o método da gente ter novas mudas, que é utilizando a divisão da touceira de uma planta já adulta. E também podemos fazer novas mudas fazendo isso pelo método da estaquia dos ramos, ou seja, cortamos um ramo, um galho de uma planta também já desenvolvida e assim plantamos em um recipiente com um solo úmido para facilitar ainda mais o enraizamento. Esse é um método bem mais simples e que a planta ela se desenvolve muito rapidamente também. E o que é que essas duas plantas têm em comum? Tanto a leia rubra, assim como a ficus elástica, elas são perenes, ou seja, têm uma duração de vida extraordinária, ou seja, duram muitos anos. São plantas também de fácil cultivo, são plantas de folhagens rubras, avermelhadas. As duas plantas têm folhagens exuberantes, folhagens que se destacam e que são os grandes destaques também da planta.
As duas plantas podem ser cultivadas tanto em um jardim, em ambientes externos, mas também pode ser cultivada em ambientes internos, ou seja, dentro de casa, dentro de um apartamento, desde que tenha bastante claridade para o desenvolvimento da planta. As duas plantas também são de fácil cultivo e de fácil propagação. E mesmo que tenham folhas exuberantes, tanto a figa elástica quanto a lenha rubra são tóxicas. Sendo assim, é bom que essa planta fique distante, principalmente de crianças e de animais. E esse foi o nosso vídeo. Mostrei para vocês duas plantas de folhagens lindíssimas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o nosso próximo vídeo.